Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, agora à tarde, né? Hoje que é tarde de quinta-feira, hoje 29 de dezembro de 2022, finalzinho de 2022, nós tivemos aí a triste notícia, né, da morte do Pelé aos 82 anos. E o Pelé, né, ele foi considerado o único jogador da história a conquistar a Copa do Mundo em 3 oportunidades. Isso mesmo, gente, olha só. Então, aos 82 anos, como eu falei, né, o Edson Arantes Nascimento, o Pelé, ele morreu nesta quinta-feira, dia 29, de acordo com o Hospital Albert Einstein, que ele estava internado em São Paulo. O ex-jogador de futebol estava internado em uma das unidades do hospital desde o fim de novembro para avaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon constatado em setembro de 2021. E ele acabou sendo diagnosticado com infecção respiratória. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, ele não respondia ao tratamento de quimioterapia e já estava recebendo apenas cuidados paliativos. Ou seja, né, a quimioterapia ela foi suspensa e que ele seguia recebendo medidas de conforto para aliviar a dor e a falta de ar. Por exemplo, sem ser submetido a terapias invasivas, né? O Pelé, ele foi diagnosticado com um tumor no colo no dia 31 de agosto de 2021, após ser internado para exames cardiovasculares laboratoriais de rotina. Ele passou por uma cirurgia no dia 4 de setembro para retirar a lesão encontrada no cólon direito e no dia 17, 2 dias após ir para o quarto, ele precisou voltar para a UTI após apresentar breve instabilidade respiratória e passou ao cuidado semi-intensivo na recuperação da operação abdominal. Agora em janeiro, né, de 2022, foram diagnosticados outros 3 tumores no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão. Em fevereiro, né, de 2022, ele voltou ao hospital para mais sessões de quimioterapia. E o Pelé, gente, ele vinha sofrendo de problemas de saúde após uma cirurgia no quadril, o que dificulta sua locomoção desde 2018, né? Ele, que foi o ídolo aí do futebol mundial, também realizou uma cirurgia de retirada de um cálculo renal em 2019. Para quem não sabe, o Pelé ele nasceu no dia 23 de outubro de 40, em Três Corações, lá em Minas Gerais. Ele é filho de João Ramos do Nascimento, o popular Dondinho, e Celeste Arantes. Ele recebeu o apelido de Pelé porque pronunciava errado o nome de seu jogador preferido, o goleiro Bilé, do Vasco da Gama de São Lourenço. O Edson, de nome inspirado em Thomas Edison, que foi inventor da lâmpada, teve uma carreira de mais de 20 anos no futebol e foi eleito o atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Ele foi um jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol e dividiu o prêmio de melhor jogador do século da FIFA com o argentino Diego Maradona. Vocês lembram dessa história, né, gente? O mineiro é o recordista mundial de gols na carreira, tendo marcado 1.281 gols em 1.363 partidas de futebol pela seleção brasileira, Seleção das Forças Armadas, Santo Futebol Clube e New York Cosmo, nos Estados Unidos da América. Com a seleção, o Pelé conquistou 3 títulos de Copa do Mundo, sendo o único jogador a alcançar tal feito. O primeiro ele veio em 1958, com grande destaque em sua estreia no torneio. 4 depois, o bi veio depois de uma lesão. O terceiro troféu foi levantado em 1970, quando o camisa 10 era o principal alicerce de um dos times mais conhecidos da história de futebol, tá? A principal camisa, o Santos, né, gente? Em 1956, o Pelé começou sua carreira no Santos com apenas 15 anos. Após se destacar pela equipe amadora do clube, ele foi chamado para o elenco principal e fez sua estreia em 7 de setembro de 1956. Quando o Peixe venceu o Corinthians de Santo André por 7-1 com um gol de garoto em seu primeiro jogo como profissional. O Rei ele conquistou seu primeiro título pelo Peixe 2 anos depois da estreia, lá em 1958. O atacante marcou impressionantes 58 gols em 38 jogos, comandando um ataque do Peixe que chegou a 143 tentos durante a competição.
Durante a carreira de Pelé, o Santos fez várias excursões pelo mundo com o talento do rei, sendo mostrado em diversos países, inclusive histórias como o cessar-fogo da Guerra da Biafra na África em 1969 e a expulsão de um árbitro na Colômbia em 1970. Em 19 anos no Santos, ele conquistou 25 títulos, 6 que virariam mais tarde ser reconhecido como Brasileirões e 2 Libertadores. Segundo a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, o rei marcou 1.091 gols pelo clube. Pelé decidiu se aposentar do futebol competitivo ao fim de 1974, apesar de ainda disputar algumas partidas pelo Peixe. O futebol nos Estados Unidos. 2 anos depois de deixar o Santos, Pelé voltou aos gramados para atuar pelo New York Cosmos, que contou com jogadores importantes no mundo na tentativa de popularizar o futebol nos Estados Unidos. Em 3 anos com o Cosmos, ele conquistou a North American Soccer em 1977, junto com o lendário líbero-alemão Franz Beckenbauer. Foram 64 gols em 107 jogos pela equipe nova-iorquina. A aposentadoria definitiva do rei aconteceu em 1º de outubro de 77, em um amistoso entre Cosmos e Santos, no Giants Stadium, casa das equipes de futebol americano de Nova York, totalmente tomado pelo público, né, gente? Então, Pelé, de fato, aí, né, foi um dos maiores jogadores, se não foi o maior da história do mundo, né, gente? Do mundo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Então que ele descanse em paz aí, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho e dá seu like aí para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso canal. Volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Até já!